Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Contemporaneidade e Desenvolvimento Turístico. O tema da aula de hoje é o turismo no contexto da tecnologia. Os tópicos a serem abordados nesta aula são a tecnologia da informação no turismo, consequências do uso da tecnologia da informação para o turismo, a influência das redes sociais no consumo de produtos e serviços turísticos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender a influência da tecnologia da informação na sociedade pós-moderna e sua repercussão no setor turístico, conhecer brevemente a evolução histórica da tecnologia no turismo, entender de que forma as redes sociais influenciam no consumo de produtos e serviços turísticos. Então, pessoal, a internet, todos esses avanços tecnológicos, eles vêm transformando de maneira significativa a nossa sociedade. E, obviamente, que ele tem um impacto também muito grande no setor de turismo. Por meio da internet e por meio desses avanços, em relação ao turismo, houve a possibilidade aí da distribuição global de serviços turísticos e a gente vai entender um pouco sobre isso com um breve histórico que eu trouxe aqui para vocês em relação a essa relação da tecnologia e o turismo. Tá? Especificamente a tecnologia de informação. Um primeiro destaque que eu trouxe aqui para vocês é em relação ali à década de 1960. Esse período foi marcado pela parceria entre a companhia aérea American Airlines e a IBM, que desenvolveram um sistema chamado Computer Reservation Systems. E esse sistema, ele originou a um programa chamado SABRE, que é muito conhecido, que é o Semi Automatic Business Research Environment. Tá? Esse sistema, ele é muito utilizado atualmente, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui ao longo dessa visita pela história. Na década de 1970, cada agência ela passa a ter o seu próprio sistema de informação. Então esse é um outro marco bastante importante. Nós temos aí nesse período, em 1976, a primeira agência que instala esse sistema SABRE, que foi um sistema criado para trabalhar a questão ali de reservas de passagens aéreas. Então esse foi um marco aí para a automação das agências. Então começa esse processo da introdução da tecnologia, principalmente nas agências de viagens. Na década de 1980, nós temos algumas companhias aéreas como Air France, Iberia, Lufthansa e a South Africa, que criam um outro sistema também bastante utilizado, que é o sistema Amadeus, que é um outro sistema que vocês vão entender um pouco mais a seguir. Já na década de 1990, o CRS, esse sistema que foi inicialmente criado, ele vai evoluir para o que nós chamamos atualmente de GDS, que é o Global Distribution System. Esse sistema, ele traz também uma mudança significativa em relação aí à tecnologia dentro do setor do turismo. Já na década de 1990, nós temos aí o primeiro registro de reserva já do sistema Amadeus, que é um sistema também que nós podemos chamá-lo de um sistema de GDS, assim como o SABRE, e são lançados também outros novos produtos nesse período. Já a partir da década de 1990, nós temos o desenvolvimento dos GDS que foram anteriormente criados, e isso influenciou muito, tá, em relação aos serviços turísticos. Por quê? Porque nós começamos lá na história com um sistema muito mais voltado só para a questão aí de disponibilizar reservas de passagens aéreas. Mas com a vinda do GDS, nós estamos falando de um sistema global de distribuição de serviços turísticos, onde nós temos não só informações em relação à questão das passagens aéreas, de companhias aéreas, mas também de todo o serviço que engloba a área de turismo. Então a gente está falando aí de informações de rede hoteleiras pelo mundo, informações de vários tipos de serviços, de transporte, de locação de veículo, todas essas atividades e serviços que estão ligadas ao turismo. Isso trouxe uma verdadeira revolução, essa distribuição global, esses avanços tecnológicos. A TI contribuiu muito para o desenvolvimento do turismo nesse sentido. A tecnologia, ela contribui para o reconhecimento também do setor. E eu trouxe aqui para vocês alguns dos impactos da tecnologia da informação no nosso setor. O primeiro deles é em relação às agências virtuais. Surgem as agências virtuais nesse contexto da tecnologia e essas agências, elas vêm buscando cada vez mais estreitar os laços que elas têm aí com os clientes.
Um outro impacto seria a resposta mais imediata para o cliente. Então, a tecnologia ela permite isso. Antigamente, o cliente ele tinha um esforço maior em ter um retorno. E agora, com a tecnologia, a gente consegue ter retornos muito mais rápidos. Então, esse é um ponto muito importante. Apesar disso, nós temos também um outro lado. Às vezes nós encontramos turistas que são um pouco mais resistentes à questão da tecnologia e aí isso pode impactar de forma contrária. Eles podem ter uma dificuldade maior de acesso a informações, porque hoje tudo está ligado a essa questão tecnológica. A gente tem informações na rede, então esse já é um perfil de turista que pode ter uma certa dificuldade. Porém, nós temos também uma mudança na função das agências. O que acontece? Anteriormente, as agências elas eram intermediadoras. Então, nós temos, por exemplo, as companhias aéreas, as agências que estão aí entre as companhias aéreas, por exemplo, entre os hotéis e o consumidor final, né, e o turista. Então, com os avanços da tecnologia, essa agência ela sai de cena e ela perde um pouco esse papel de intermediar. Por quê? Porque a tecnologia permite, que eu coloquei aí para vocês nos outros tópicos, que essas companhias aéreas, essas redes hoteleiras, entre outros serviços, comercializem diretamente, né, disponibilizam diretamente os seus serviços e produtos para esse turista. Então hoje as agências elas têm muito mais um papel de serem consultoras, de serem especialistas do que intermediar, no caso, essa relação entre esses atores que estão aí relacionados, né, que fazem parte do setor de turismo. E o turismo, ele pode unir as pessoas, ele pode permitir com que, por meio das comunidades online, as pessoas compartilhem as suas experiências de viagem. Por exemplo, o TripAdvisor. O TripAdvisor é uma ferramenta, é uma plataforma completa em que as pessoas, elas interagem, elas vivenciam experiências voltadas ali para diferentes atividades do turismo e, por meio dessa plataforma, ela compartilha muito do que foi vivenciado e isso acaba contribuindo para gerar mais informações e impacta, sim, na decisão de conhecer determinado destino, na decisão de contratação dos produtos e serviços que nós temos aí nesse setor. E não só as pessoas, não só os turistas invadiram esse meio online, mas também as empresas. Então, as empresas também invadem aí as redes sociais virtuais, assim como os próprios turistas, e elas promovem os seus produtos, promovem os seus serviços e elas são um verdadeiro canal ali que exerce também ali influência em relação aí os produtos e serviços em que elas estão disponibilizando. E eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês, bem interessante, seguindo essa lógica da tecnologia, que é em relação à utilização da realidade virtual e a realidade aumentada na indústria do turismo. Nós conseguimos ver alguns exemplos bastante interessantes, um movimento crescente da utilização dessas novas tecnologias também na nossa indústria. Porém, vale ressaltar que ainda é algo que está em desenvolvimento, que está em crescimento e em estruturação. Porém, vale a pena vocês pesquisarem um pouco mais sobre isso para que vocês possam ter um conhecimento aí das várias possibilidades que essas novas tecnologias trazem para o nosso setor. E eu trouxe aqui para vocês algumas dicas também que estão disponíveis lá no material na plataforma. A primeira delas é uma dica de leitura, então vocês vão ter acesso a uma matéria da Forbes bastante interessante, justamente falando sobre a realidade virtual e aumentada, em como isso vem transformando a indústria de viagens e algumas dicas de vídeo também que vocês podem compreender um pouco mais sobre essa relação do turismo e da tecnologia. Obrigada e bons estudos!